E imagine a seguinte cena. Estamos no Rio de Janeiro. O ano é 1910. Na Baía de Guanabara, flutuando sobre as águas calmas, está a máquina de guerra mais poderosa que a humanidade já construiu até aquele momento. Não é um navio inglês, não é americano, nem alemão. É um navio brasileiro, o encouraçado Minas Gerais. Naquela época, pouca gente sabe disso, mas o Brasil possuía uma marinha mais letal do que a dos Estados Unidos. Éramos uma superpotência naval. O mundo olhava para nós com um misto de medo e respeito, mas dentro daquele gigante de aço e tecnologia de ponta, a realidade era medieval. Enquanto a elite do Rio de Janeiro, a capital federal, bebia champanhe e celebrava a modernidade da República nas ruas afrancesadas do centro, nos porões dos navios, a escravidão nunca tinha acabado. A Lei Áurea foi assinada em 1888, mas 22 anos depois, a Marinha do Brasil ainda operava sob um código brutal chamado Artigos de Guerra. E esse código permitia algo que, na teoria, já deveria ter sido banido do solo brasileiro: o castigo físico institucionalizado. Se você fosse um marinheiro, e 90% deles eram negros ou mulatos, muitos filhos de ex-escravizados, qualquer erro podia custar sua pele. Literalmente. Faltou um botão na farda. Chibata. Olhou torto para um oficial branco. Chibata. Chegou atrasado? Chibata. Os oficiais, quase todos brancos e vindos de famílias aristocráticas, tratavam a tripulação não como soldados da pátria, mas como gado. Eles acreditavam que a disciplina só entrava pelo sangue. Eles achavam que aqueles homens eram ignorantes, sem alma, e que aceitariam a tortura calados para sempre. Eles estavam profundamente enganados. Entre aqueles marinheiros havia um homem diferente. Seu nome era João Cândido Felisberto. Filho de ex-escravos do Rio Grande do Sul, ele não era um rebelde sem causa ou um arruaceiro. Ele era um profissional de elite. João Cândido tinha viajado o mundo. Ele foi enviado para a Inglaterra, para Newcastle, para acompanhar a construção dos navios gigantes que o Brasil comprou. Ele viu como os marinheiros britânicos eram tratados. Ele frequentou sindicatos, ouviu conversas sobre direitos trabalhistas e viu que lá fora um marinheiro tinha dignidade. Ele voltou para o Brasil com uma ideia perigosa na cabeça. Ele olhava para os canhões de 12 polegadas do Minas Gerais e pensava: nós operamos as máquinas mais complexas do mundo. Nós navegamos os oceanos. Se nós temos o poder de fazer esses navios funcionarem, nós também temos o poder de fazê-los parar. A tensão nos navios era como pólvora espalhada no chão. O ar era pesado, carregado de ódio silencioso. Só faltava uma faísca para explodir tudo. E essa faísca veio no dia 21 de novembro de 1910. O marinheiro Marcelino Rodrigues Menezes foi condenado por trazer cachaça a bordo. A punição padrão, que já era uma tortura desumana, seriam 25 chibatadas. Mas o comandante do navio Minas Gerais, Batista das Neves, queria dar um exemplo. Ele ordenou que a tripulação inteira formasse no convés. Todos foram obrigados a assistir. Os tambores rufaram. E o chicote de couro cru começou a estalar. 25, 50, 100. As costas de Marcelino foram retalhadas. A carne se abriu. Ele desmaiou de dor. Mas o castigo continuou. 150, 200, 250 chibatadas. Quando pararam, Marcelino não parecia mais um ser humano. Era uma massa de carne viva pendurada no mastro. O silêncio no convés do Minas Gerais não era de medo, era de ódio puro. Naquela noite, ninguém dormiu nos alojamentos. Os oficiais foram para seus camarotes, jantaram e beberam, achando que tinham ensinado uma lição e restaurado a ordem. Mal sabiam eles que tinham acabado de assinar sua própria sentença. João Cândido reuniu o Comitê Revolucionário nos porões escuros. A ordem foi dada.
Não haveria mais espera. Não haveria negociação prévia. O plano era tomar a esquadra inteira. O sinal para o início da maior revolta da história do Brasil seria simples: uma garrafa quebrada no convés ou um tiro de fuzil. Às 22 horas, o sinal foi dado. O inferno desceu sobre a Baía de Guanabara. Os marinheiros, armados com fuzis e revólveres que haviam escondido ou tomado do arsenal, iniciaram o ataque. O comandante Batista das Neves, o mesmo que ordenou a tortura horas antes, tentou reagir e foi morto no convés. Outros oficiais que tentaram resistir tiveram o mesmo destino. Os que se renderam foram presos em seus camarotes ou colocados em botes e expulsos do navio. Mas aquilo não foi uma baderna desorganizada. Foi uma operação militar de precisão cirúrgica. Em questão de horas, João Cândido não só tomou o navio mais poderoso da frota. Ele coordenou, via sinais de luz e rádio, a tomada do encouraçado São Paulo, do cruzador Bahia e do navio costeiro Deodoro. Quando o sol nasceu no dia 22 de novembro, o Rio de Janeiro acordou com uma visão aterrorizante. A esquadra inteira estava sob controle dos marinheiros negros. E os canhões, aqueles canhões capazes de derrubar montanhas, não estavam apontados para o mar. Estavam virados para baixo, apontados diretamente para o Palácio do Catete, a casa do presidente da República, Hermes da Fonseca. No mastro mais alto do Minas Gerais, tremulava uma bandeira vermelha. Quem comandava a armada mais poderosa do hemisfério sul, agora, era João Cândido. A imprensa, aterrorizada e ao mesmo tempo fascinada pela coragem daquele homem, deu a ele um novo título nos jornais do dia seguinte. Um título que entraria para a eternidade. Eles o chamaram de o Almirante Negro. A cidade do Rio de Janeiro entrou em pânico absoluto. A elite que horas antes zombava dos marinheiros, agora fugia para a região serrana. Ninguém estava seguro. Se João Cândido desse a ordem, o Palácio do Catete, o Congresso e a Avenida Central seriam reduzidos a pó em minutos. Mas João Cândido não queria destruir a cidade, ele queria ser ouvido. Ele enviou um manifesto ao presidente Hermes da Fonseca. O texto era simples, direto e surpreendentemente bem escrito. Não pedia dinheiro, não pedia poder, pedia apenas duas coisas: o fim dos castigos físicos, da chibata e anistia para os revoltosos. Era um pedido de dignidade básica. Eles diziam: não queremos mais ser tratados como escravos, mas como cidadãos brasileiros que defendem a pátria. O Congresso Nacional tremeu. O senador Rui Barbosa, a Águia de Haia, subiu à tribuna e fez um discurso histórico, defendendo que a reivindicação dos marinheiros era justa. O governo, acuado, sem navios para revidar, teve que engolir o orgulho. Eles aceitaram os termos, prometeram acabar com a chibata e garantir que ninguém seria punido. Os marinheiros acreditaram na palavra do Estado. No dia 26 de novembro, eles devolveram os navios, descarregaram os canhões, entregaram as armas. Foi uma vitória da moralidade. Pelo menos foi o que eles pensaram. Mas a traição do governo foi rápida e brutal. Poucos dias depois, usando uma desculpa de uma pequena confusão em outro batalhão, o presidente decretou estado de sítio. A anistia foi revogada. A caça às bruxas começou. Centenas de marinheiros foram expulsos, presos ou enviados para a Amazônia para trabalhar como escravos na extração de borracha. Muitos foram fuzilados no caminho. Para os líderes, o destino foi ainda pior. João Cândido e outros 17 companheiros foram jogados na masmorra da Ilha das Cobras, uma cela subterrânea, sem janelas, cavada na rocha, úmida e escura. Mas o horror estava apenas começando. Como forma de execução silenciosa, os guardas jogaram cal virgem dentro da cela e fecharam a única porta de ferro. A mistura da cal com o calor e a umidade criou um gás tóxico, sufocante.
Lá dentro, no escuro total, os heróis da revolta da Chibata começaram a morrer. Um por um, asfixiados, tossindo sangue. Eles gritavam, batiam nas paredes, mas ninguém abriu a porta. Foram dias de agonia. Quando a porta finalmente foi aberta, dos 18 homens, apenas 2 estavam vivos. Um deles era João Cândido. Ele sobreviveu ao inferno, mas saiu de lá com a saúde abalada e marcado como louco pelo governo para desacreditá-lo. Foi internado em um hospício, mas os médicos logo viram que ele não tinha nada de louco. Ele tinha apenas a tristeza profunda de quem viu seus irmãos serem traídos e assassinados pela pátria, que juraram defender. João Cândido viveu o resto da vida na pobreza. O homem que comandou a esquadra mais poderosa do mundo terminou seus dias vendendo peixe na Praça 15, no Rio de Janeiro, ignorado pelos livros de história por décadas. Ele morreu em 1969, pobre e esquecido. Mas a história tem o hábito de corrigir seus erros. Hoje, uma estátua de João Cândido olha para a Baía de Guanabara. A Chibata nunca mais instalou na Marinha do Brasil depois daquele novembro de 1910. O almirante negro provou que a honra não está na cor da pele ou na patente do uniforme, mas na coragem de dizer não à injustiça, mesmo que isso custe a própria vida. Esta é a cor da guerra, e esta foi a revolta que libertou os mares do Brasil.